aconteceu foi que, acho que na segunda-feira, o diretor de São Paulo, Carlos Belmonte, de quem eu gosto muito e aproveito para mandar um abraço, ele falou na imprensa, enfim, não sei se de forma intencional ou não, mas ele falou na imprensa sobre essa negociação que a gente estava tratando. O Muricy também, outro amigo meu, também falou ontem. Mas as coisas, assim, elas já começaram a ser tratadas desde quarta-feira, então não é agora que há pendência, que há exigência. Eu falei bastante com o Benítez manifestou para mim o desejo de sair, o desejo de ir ao São Paulo, e como eu disse na outra coletiva, não terá nenhum jogador que ficará no Vasco a contragosto. O jogador estará no Vasco se ele quiser estar no Vasco, com uma condição, que as condições, com uma condição não, mas com um ponto importante, que as condições de saída sejam feitas do jeito do Vasco. Então ele pode decidir tranquilamente que ele quer ir embora, e eu não vejo mal nenhum nisso, minha relação com o Benítez é ótima, e eu entendo, ele deve ir ao São Paulo até o final do ano, emprestado e etc. A gente continuará com aquele percentual que a gente tem, caso ele um dia seja vendido, mas as condições de saída que ainda estamos tratando, e provavelmente a gente deve concluir entre hoje e amanhã, e aí depois da conclusão, como eu tenho feito, a gente expõe quais foram essas condições, mas agora eu não vou abrir, mas posso garantir que não envolve o jogador Shailon. Depois, as condições para a saída serão as condições que o Vasco tem tratado. Isso não é uma queda de braço, não é um cabo de guerra, não é nada disso. Eu tenho falado diretamente com o Benítez e seus representantes, e eles têm falado com o São Paulo. Eu falei algumas vezes só com o Rui, que é o diretor executivo do São Paulo. Então, a coisa está se desenhando para que se conclua entre hoje e amanhã, para que ele rescinda o contrato dele aqui, para que ele vá ao São Paulo, e o Vasco ainda fica com um percentual e muitas outras condições que eu vou apresentar, ou a nossa assessoria vai apresentar na hora certa, mas a gente vai sim respeitar o desejo do atleta de ir embora, desde que as condições que a gente colocou na mesa para que ele saia sejam cumpridas. Se as condições não forem cumpridas, ele não vai para o São Paulo, ele fica no Vasco da Gama, ainda que a contragosto. A gente tem que fazer primeiro a vontade do Vasco da Gama, mas respeitando e observando e entendendo sempre a vontade do jogador. Mas, neste caso do Benítez, depois de uma semana de negociação, a gente está chegando a um bom termo, alguma coisa que respeite a vontade dele, mas também respeite os interesses do Vasco. Na verdade, sobre o Cano ele tem contrato conosco até 31 de dezembro desse ano, 31 de dezembro de 2021, e o Cano não tem problema, isso eu ouvi dele e ouvi do empresário dele, que ele não tem problema nenhum em jogar a segunda divisão. Segundo as palavras do próprio empresário, jogar no Vasco, jogar com a camisa do Vasco, e até pelo que o Vasco, a exposição que o Vasco deu a ele, não tem divisão, e ele tem sim esse interesse, tem outros interessados, mas que não chegaram até o Vasco. Esses interessados foram direto no empresário dele, e o Cano apenas não continuará caso alguma coisa mude de figura. A gente passa por uma reestruturação completa dentro do clube, mas também financeira, e a gente está tratando com o Cano, assim como com outros atletas, algumas questões financeiras de passado e de futuro, para que todo mundo esteja na mesma página e que ele possa ficar. O nosso desejo total, o nosso esforço total é para que ele fique. É para que o Cano continue conosco, no mínimo, até o final do ano. Hoje não é o momento da gente falar em renovação de contrato do Cano, porque a gente precisa resolver ainda algumas coisas, botar o trem de novo no trilho, e aí, a partir disso, com o passar do tempo, a gente começar a pensar nisso de uma forma consensual e, enfim, bilateral junto com o empresário dele. Mas o nosso esforço vai ser total para que o Cano fique, porém o nosso esforço tem um teto, o nosso esforço tem um limite, o nosso esforço é o nosso pé no chão. Então, se por acaso, por algum momento, que eu não acredito e nem quero acreditar, o Cano não possa ficar, a gente vai comunicar, mas no momento a gente conta muito com ele, ele está se recuperando aí daquele incômodo que ele teve naquele último jogo do Goiás. Talvez esteja disponível para sábado, mas com certeza para outra quinta-feira contra a Caldense, lá em Poços de Caldas, ele estará disponível, e o nosso interesse é que ele fique disponível para ser jogador do Vasco da Gama, fazendo aquela quantidade de gols que ele fez também nesse ano de 2021. As pessoas, o pessoal da assessoria me passou aqui, que não entenderam a saída do Marcelo Alves. E eu aproveito aqui para esclarecer, e não para tentar fazer com que alguém concorde ou não, mas para esclarecer. O que eu disse nas entrevistas que eu dei até hoje é que as pessoas podem concordar ou não, mas as decisões do Vasco não são ao léu, não são a esmo, não são tiradas de um dia para o outro, elas são construídas ao longo do tempo.
E a partir do momento da escolha pelo Marcelo Cabo, a gente começou a conversar sobre isso, a gente entendeu que nós temos 3 zagueiros jovens, Ricardo Graça, Miranda e também o Ulisses. E esses 3 zagueiros jovens se somariam ao Marcelo Alves, que é um ótimo zagueiro e um ótimo menino. Falei com ele ontem, eu desejo o melhor para a vida dele, eu fico muito feliz de ter trabalhado com ele e esperançoso de um dia trabalhar com ele de novo. Eu acho que ele está indo, se eu não me engano, alguém me falou que ele está indo para o Vitória, até enfim, pelo barulho, pelo caos criado. Eu não sabia se já tinha algum clube encaixado ou não, mas soube que ele está indo para o Vitória. Mas ele também é um jogador de 23 anos, que demonstrou muito respeito, muito amor, muita dedicação à camisa do Vasco, mas que tem 13 jogos na Série A. O Marcelo Alves tem 13 jogos de Série A. E, neste momento, a gente não pode sustentar o Ricardo, sustentar o Bruno, sustentar um Tenório, eventualmente num jogador que tenha essa quantidade de jogos. Isso é um demérito dele, eu quero que ele tenha 1.300, mas nesse momento ele tinha 13, embora neste momento ele não tenha terminado jogando. Então o Hernando, somando-se Série A e Série B, ele tem 395 jogos de Série A e Série B, que é o que a gente precisa. No nosso elenco que caiu, a gente tinha 7 jogadores de 33 que tinham disputado um Campeonato Brasileiro inteiro, 38 jogos de Série A. E esse é um dos motivos pelos quais, na minha avaliação, a gente caiu, a gente rebaixou, a gente fracassou. Quando eu disse na minha primeira ou segunda coletiva de que o Vasco não estava sabendo disputar o campeonato, eu dizia sobre isso, porque só 7 jogadores dentro de 33 tinham um Campeonato Brasileiro inteiro. Então, o Hernando tem 395 jogos de Série A e Série B, o Marquinhos Gabriel tem 225 e o Zeca tem 137, se eu não me engano. São 750 jogos só nesses 3 aqui, que é o que a gente está precisando. Eu gostaria muito de estar no momento onde eu pudesse ficar e apostar e jogar com o Marcelo. E a decisão não foi, Marcelo, você está fora, foi, Marcelo, você não será tão utilizado. E a resposta do empresário foi, então é melhor buscar alguma coisa para ele. E mais do que isso, o valor que a gente pagaria, isso é importante dizer, eu não vou abrir valores, mas o valor que a gente teria que pagar em junho e em novembro para o Madureira, para que ele ficasse, que seria a opção de compra, que a gente não imagina trazer um jogador com opção de compra e não exercê-la, ainda mais um jogador que já estava aqui. Então, a nossa ideia era exercer a opção de compra, mais o salário do Marcelo, essas 2 coisas, eu consigo pagar o salário do Hernando e ainda sobra dinheiro. Então, é só para explicar os motivos pelos quais a gente toma a decisão, que podem concordar, podem não concordar, mas é importante que a gente tenha muita convicção no que a gente está fazendo aqui. Enquanto a gente estiver aqui, é assim que a gente vai seguir. Do Wellington é um jogador que trabalhou comigo, inclusive, no São Paulo. Eu fui contratá-lo em Kiev, na época. Um jogador diferente, um jogador muito bom, um jogador de muita capacidade, mas que passava por problemas físicos. À época, isso se evidenciou ainda mais no tempo que ele ficou ali no São Paulo. E pela relação que eu tenho com ele, com os empresários, etc., nos foi oferecido, tá, que ele pudesse ficar aqui, se a gente podia abrir as portas do Vasco, para que ele pudesse ficar aqui, um período de 3, 4 semanas treinando, passando por avaliações médicas, nutricionais, fisiológicas, físicas, uma avaliação completa, e, eventualmente, sem que o Vasco gastasse um centavo com ele, e que, eventualmente, se ele estivesse equilibrado, se a nossa conclusão fosse positiva, aí sim a gente poderia começar a pensar em um eventual acordo salarial ou de contrato com ele, em um valor mais ou menos 10 vezes menor do que ele ganhava no Shakhtar. Então, assim, isso foi o que foi aventado, e eu me surpreendi que na manhã seguinte, a hora que alguém me falou, talvez tenha sido o pessoal da assessoria, que está todo mundo dando a contratação do Wellington Nem como certa, etc. Eu falei, bom, então já que vazaram e já que entenderam de forma errada, a gente paralisou isso, isso não quer dizer que isso não possa acontecer, mas que nesse momento a gente não vai fazer isso, até para que as pessoas não confundam o que está acontecendo. E para explicar o porquê disso, é porque o Vasco quer, de novo, na parte médica, hoje capitaneado pelo Rafael Cobo, que é o nosso vice-presidente, e também pelo Gustavo Fraga, que é o nosso executivo médico, junto com o Gustavo Caldeira, que é o nosso novo diretor médico. O Vasco quer ser... para mim, o Vasco já é, porque eu conheço departamentos médicos do Brasil e eu acho o departamento médico do Vasco muito bom.
mas a gente quer, talvez, divulgar ou ilustrar ou botar para fora essa capacidade que o departamento do Vasco, médico do Vasco tem, para que o Vasco volte a ser referência também na parte médica. Então, para mim é um ótimo sinal que um jogador esteja procurando a estrutura médica do Vasco para ser avaliado, para ser analisado, para ser tratado, né, e para que possa ele, com 28 anos ainda, com um potencial fantástico, dar prosseguimento à carreira.